o ser humano prima pela criatividade. E a criatividade vem de ligar vários pontos ao mesmo tempo. Então, acho que quando a gente vai olhar para o especialista, é impossível competir com a máquina. A máquina sempre vai fazer conta mais rápido que a gente. Estamos aqui para mais uma edição do Advisor Talks Podcast, agora iniciando a nossa temporada de 2026. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo hoje, Ian Salles. Fala pessoal, mais uma vez a convite do Paulo, estamos aqui. Isso aí. Hoje, Ian, nós temos um baita de um convidado. Essa conversa foi agendada já em 2025, a gente estava se encontrando aí nos eventos por aí, né? E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês Felipe Ferreira, diretor do Valor Pro. Felipe, muito obrigado. Paulo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com o Ian. Acompanho o trabalho do Advisor Talks, inclusive, e nos encontramos no evento do Advisor Talks no ano passado, e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Não, sem dúvida nenhuma. E eu tenho que começar agradecendo, né, você, o Bruno, toda a equipe lá do Valor Pro. O Valor Pro foi uma das empresas patrocinadoras do Advisor Talks, né, que deu muita força aí pra gente fazer esse evento acontecer. E, esperem aí que em 2026 vamos vir aí com a 4ª edição, vai ser um baita do evento. O ano passado tivemos mais de 500 pessoas no WTC, foi muito legal, evento presencial, né? Eu sei que hoje está tudo muito digital, mas a gente está apostando muito em reunir aí os diferentes agentes do mercado financeiro para trocar informações, gerar negócios e tudo mais. Então, aguardem aí nos próximos meses. A gente vai anunciar aí como que vai ser o evento de 2026. Mas bora lá, hoje em pauta aqui, Felipe Ferreira. Felipe, conta um pouquinho pra gente aí. Hoje você está no Valor Pro, mas assim, vamos voltar um pouquinho pro passado, entender assim, da onde você veio, onde você nasceu, qual que é a tua formação, as empresas que você passou aí. Conta um pouco pra gente aí, quem é o Felipe Ferreira? Muito bom, Paulo. Olha, minha história é um pouco heterodoxa em relação ao mercado que a gente está, né? A começar de onde eu nasci. Sou nascido em Serrinha, na Bahia. Não fui nascido na Faria Lima. Eu não fui nascido na Vila Olímpia. Eu vim de Serrinha, uma cidade no agreste da Bahia. Caraca. Produtora de caprinos, né? Que bom. E como é que eu cheguei aqui? Meus pais vieram para trabalhar em São Paulo, vim ainda muito cedo e fiz minha vida aqui. Nessa trajetória eu competia em Olimpíadas Acadêmicas, eu venho de escola pública e eu comecei a competir em Olimpíadas Acadêmicas justamente para destrinchar ali um meio educacional diferente. E nessa de competições fui buscando outros pontos e evoluindo na carreira até que eu cheguei. Eu fiz graduação na Faculdade de Economia e Administração da USP, na FEA-USP, e muito balizado em educação como uma força motriz de desenvolvimento. Então eu já tinha, lá no começo da graduação, já dava aula para tanto preparatório para Olimpíadas, quanto comecei a beliscar as aulas em finanças. Dali eu consegui um primeiro pedaço da minha trilha de carreira. Eu virei professor também, fiz mestrado, doutorado também lá na FEA-USP. Então fui formando uma carreira toda ambivalente ali, né? Porque o pessoal sempre divide finanças entre investimentos e finanças corporativas, entre academia e mercado. Eu sempre tive um pezinho em cada uma das frentes. Sempre mantive minha proximidade com a academia, mas com olhar para o mercado. E em finanças eu tive carreira tanto dentro da área de finanças corporativas. Eu tive uma passagem pela Metal Frio olhando para FP&A, para estruturação mesmo de finanças internas, e tive a passagem pela Com Dinheiro, tanto olhando o mercado de investimentos, atendendo os investidores, quanto dentro da companhia tocando a parte financeira. Então fui CFO lá, inclusive passando pelo processo de M&A, fazendo o processo propriamente de venda da companhia e os acompanhamentos internos. Isso aí você fala quando entrou a Neológica? Exatamente. Tá. Quando era uma empresa independente, nós fizemos a venda lá para
a Nelogica, e na época eu estava na cadeira de diretor financeiro. Então, eu vi finanças tanto da parte interna da empresa, quanto na área de investimentos. Fui empreendedor no meio do caminho, brinquei um pouco de colocar o skin in the game. Como é que foi isso aí? Conta isso aí. Eu, na verdade, comecei minha carreira por aí. Quando eu era bem jovem, ainda antes mesmo da graduação, a gente montou uma empresa familiar na área de tecnologia já, para trazer aspectos que hoje são vinculados à segurança eletrônica, controle de acessos, quando estava começando no Brasil. Ficamos lá 5 anos com a empresa e foi meu primeiro M&A também. A gente fez a venda da empresa no período. Foi minha primeira experiência de gestão. Quando eu fui para a faculdade em administração, já foi por gostar disso e por ter uma forma de aprender a lidar com toda essa frente. E depois fui beliscando. Sempre, eu nunca me afastei do mundo de empreendedorismo. Sempre que eu posso, eu belisco um pouco esse mundo de novo. Cara, interessante isso, né? Porque você é um cara muito dinâmico, assim, né? Você passou por equity research, por tecnologia, por liderança executiva, academia, mídia, etc. Você é um cara que transitou em muitos espaços, né? E, assim, como é que você enxerga isso? Você acha que foi uma questão, assim, de oportunidades ou isso é uma questão que está dentro aí de você mesmo, da sua essência? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Primeiro, eu acho que o ser humano prima pela criatividade. E a criatividade vem de ligar vários pontos ao mesmo tempo. Então, acho que quando a gente vai olhar para o especialista, é impossível competir com a máquina. A máquina sempre vai fazer conta mais rápido que a gente. Sim. Então, a grande vantagem do ser humano é criar essas pontes. E eu sempre fui buscar formas de não engessar as minhas pontes e ir ligando novos pontos. E dentro dessa visão de ter uma formação mais generalista, até por isso foi escolher fazer administração, né? Eu também fui encontrando as oportunidades. E essa é até uma coisa que eu carrego comigo na carreira muito forte. É sempre importante você estar pronto para olhar novas oportunidades, não se apegar demais ao sunk cost, né? Lembro da primeira aula de administração, não tomar decisões com sunk cost, eu me agarrei naquilo e levei a vida inteira. Então, eu não vou seguir uma trilha de carreira porque eu já comecei a linha A no passado. Sim. Se aquela é a melhor oportunidade, tem que abraçar e aproveitar as sinergias. Pô, quantos anos você tem hoje, Felipe? 31. 31, cara, você com 31 anos você já deu a volta ao mundo, né, velho? Pô, você produziu muita coisa, cara, tá produzindo ainda, né? Cara, ao longo desse tempo aí, tipo, qual foi a decisão mais difícil que você teve na sua carreira? Eu acho que todas as movimentações que eu fiz de saída de empresas foram duras. Porque eu falei aqui de não tomar sunk cost, mas fatalmente acho que quem tem a verve de empreendedor se apaixona pelo seu negócio. Sim. Senão você não consegue sair todo dia de manhã de casa para trabalhar. Sim. Então todas as decisões que eu tive de saída, tu fala assim, puxa, eu não vou seguir por esse caminho porque eu preciso fazer outro movimento, foram duras. Então, a minha primeira passagem na Condieira, quando eu saí para ir para Metal Frio, foi uma decisão muito difícil pessoalmente, porque eu gostava dali. Tive o tempo fora na Metal Frio. Minha volta para Com Dinheiro foi um pouco mais evidente, porque eu gostava muito do mercado financeiro. Então foi voltar para o berço. Mas de novo, quando a gente fez o movimento de venda, ele foi um conflito do irracional com o emocional. Você não quer abandonar o seu filho, mas você precisa deixar o filho crescer. Então acho que essas foram as decisões mais duras. E tem o ponto também de você ir abraçando o mundo com as pernas, né? Então, quando eu fui na linha de fazer o doutorado no meio do M&A Com Dinheiro, trabalhando no dia a dia, tocando M&A no contraturno, que eu tinha que continuar tocando operação na empresa e fazer o doutorado ao mesmo tempo, foi uma decisão que tinha um preço. Sim. Foi um não abandono, mas que também custava caro. E era um mestrado e um doutorado acadêmico, né, que você fez. Então, quem já passou pela academia e lidou com pesquisa e tal, sabe como é que é, né? O que você trabalhou nessa parte aí de pesquisa, de mestrado e doutorado? No mestrado, eu sempre, justamente por essa questão de pontes, eu queria trazer interlocuções entre investimentos e finanças corporativas. Então, no mestrado, eu fiz uma dissertação
falando um pouco de governança corporativa e as práticas que associavam. Eu brincava um pouco com o próprio giro das ações da carteira dos fundos e como isso refletia a figura do desafiante na estrutura de capital, refletia em uma governança mais bem funcional. Né? Porque, aliás, governança, a gente tem um monte de assunto para falar agora, na época que a gente está aqui. Né? E no doutorado eu fui para olhar como as figuras de distribuição afetavam o retorno na indústria de fundos. E a gente acaba vendo que na figura, a acessibilidade que o mercado de distribuição mais sofisticado trouxe para o brasileiro costuma não ser tão bem aproveitada, com o investidor comprando beta recorrentemente. Né? É aquele tipo de coisa que a gente sente, mas é difícil comprovar. E aí eu passei lá 4 anos apertando os botõezinhos até sair com os números do outro lado. Foram as minhas 2 linhas de pesquisa e o que eu ainda continuo visitando, que uma vez que você vai para a academia, você não sai. Né? Sim. E, cara, em que momento assim você acredita que você percebeu que você não queria ser simplesmente um especialista técnico, mas sim um profissional que ajudasse a trabalhar grandes estruturas no mercado financeiro? Eu diria que foi relativamente cedo. E por quê? Eu brincava com os meus colegas de administração que administração é aquele curso que quem não sabe o que quer fazer, né? Então, eventualmente... Não, se fala muito isso, mas até defendendo aqui um pouco aí o pessoal que vai para administração, mas tem aquele cara que ele sabe que ele não gosta, não, vamos dizer, ele não quer fazer uma vertical ali em cima de um assunto, mas ele gosta de muitos assuntos, né? Exato. Esse é um perfil também. Uma porta de entrada também, né? Pois é. E por que eu fui buscar? Eu realmente gostava de empresa. Eu brinco que eu era o maluco ali que estava naquela cadeira porque eu realmente gostava de gestão. E lidar com os recursos escassos, né? Fazer o melhor uso dos recursos para gerar valor. Isso era uma coisa que de fato me encantava. E desde muito cedo eu buscava entender o que fazia uma empresa gerar valor. No fim das contas, o que faz uma empresa ganhar dinheiro. Então eu sempre, logo que eu fui escolher o curso, eu fui buscar um curso que me ligasse muitas coisas. E entrei no primeiro semestre de administração, você tinha aula de psicologia e cálculo no mesmo dia. Sim. Isso me encantava, e aí, a partir daí eu nunca mais quis me fechar. Estudo, dou a profundidade que eu preciso, mas eu sempre me encantei pelas pontes que... E quando chegou na macroeconomia, como é que foi? Eu lembro da aula de primeira aula de macroeconomia até hoje. Tu lembra ainda, cara? Não acredito. Lembro. Não vou falar o nome do professor, porque eu fiquei meio chateado com ele depois, mas eu lembro de pegar o Mankio a primeira vez, eu lembro da definição do livro do Mankio de PIB até hoje. Né? A soma dos bens e serviços finais e uma determinada economia por um determinado período de tempo. Não, eu lembro. Eu estudava na USP também, eu dividia quarto, né? Eu morava numa república, então também vindo do interior, né? Você tem que, dividir ali os recursos que são limitados, né? E eu dividia quarto com um cara que estudava economia também na FEA. E aí eu lembro, velho, tinha uma bíblia assim de macroeconomia, não sei se é exatamente isso. Não, o Bruno que tá aqui, ele sabe, na minha sala, lá no Valor, fica o livro do Mankio. Tá lá na sala posicionado. Quem for lá visitar a gente, vai ter o livro do Mankio lá. Tem o livro do Mankio, tem o livro do Kotler, do Keller e Kotler de marketing, tá tudo lá. Sim. Legal. E assim, cara, ao longo dessa desenvolvimento, tema acadêmico, essas passagens pelas empresas e tal, assim, teve algum momento que foi muito crítico, assim, para você, assim, que você questionou todo o caminho que você estava fazendo ou não? As peças foram se encaixando e sempre foram fluindo para você. Essa trajetória foi acontecendo naturalmente. Não, eu questiono todos os dias quando eu saio para ir para o escritório, eu questiono minha posição, meu trabalho. Mas não vejo isso como algo negativo, mas como na história do sunk cost, todo dia retomar aquela decisão e ver se é isso mesmo que você quer. Pode ser uma reafirmação, né? Exato, e isso acontece tanto na linha de executivo quanto como professor. E eu digo até que pesa mais como professor, porque quando eu escolhi, ainda na graduação,
eu via, sei lá, na USP, né, você vê grandes especialistas Sim. que eventualmente não traduzem o conhecimento da melhor forma possível. Então, para mim, era uma missão muito importante traduzir o conhecimento em finanças. Porque eu achava que era uma coisa muito importante e que o mercado propositalmente colocava em termos difíceis para nem todo mundo Sim. conhecer. Então, quando eu me propus a ser professor de finanças, isso era uma missão pessoal muito forte. Eu lembro de quando eu recebo as avaliações dos alunos, quando vem uma avaliação negativa, isso me questiona, porque eu não estou lá financeiramente, eu não estou lá para pagar as contas, não estou lá pelo dinheiro, eu estou lá por um objetivo. É um ímpeto teu mesmo, né, de ir lá e participar da educação financeira. Então, se um dia eu julgar que eu não estou fazendo bem, não tem por que estar lá. Você busca Então, isso pra você, né? Pô, Sim. por que esse cara saiu mal nessa prova? Alguma coisa Exatamente. né, tá em você, propriamente. Exatamente. Minha maior missão quando eu estou dando aula é garantir que aquele aluno vai sair de lá sabendo aplicar o conceito que eu dei. E justamente essa vai ser mais uma pecinha melhorando as finanças das empresas no Brasil, Sim, melhorando o ambiente de investimentos. E no momento você tem dado aula? Você está em algum... Estou dando aula no INSPER, nos programas avançados de finanças, e na FIA, nos programas de pós-graduação. Pô, legal, cara. Bacana. Muito bom. Eu já até perguntar já, né, com essa sua trajetória, com 31 anos já fez tudo isso. Cara, o que você se orgulha nessa trajetória que você está tendo, está construindo profissionalmente? Eu tenho 2 grandes orgulhos. Então, eu vou fazer um da via acadêmica e um da via de executivo, né? Primeiro, na via acadêmica, eu vi alunos meus sendo premiados, isso lá desde o começo, quando eu estava dando aula para a Olimpíada de Matemática, ver alunos sendo premiado e batendo outros ciclos. Quando eu lembro do primeiro aluno que eu, dando aula para Olimpíadas, esse aluno virou bolsista da escola que eu estudei como bolsista. Isso para mim foi um grande marco na minha vida, eu carrego até hoje. Então hoje, quando eu vejo meus alunos alcançando novas posições na carreira, aluno que foi tirar CGA, depois vai para o CFA, cara, isso é uma coisa muito gratificante. Quando o aluno volta e fala, olha, professor, eu lembro disso da sua aula. É a coisa mais gratificante que eu tenho como professor. Dinheiro não paga, né, cara? Não paga. E assim, eu sou muito pragmático com o ambiente financeiro, e eu acho que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro mesmo. Você tem que pagar as suas contas para pagar. Só que você não consegue levar a sua vida assim. A gente passa muito tempo do dia trabalhando para fazer uma coisa que você faz por obrigação e tudo ali é ruim. Do ponto de vista executivo, eu sempre trabalhei com dados e com essa transparência no mercado, seja na Com Dinheiro. Eu mesmo fiz uma passagem na Metalfrio, que era uma empresa de fundo, e agora no Valor Pro especialmente, tornar o mercado mais eficiente. Eu lembro de ter feito um estudo uma vez, a gente estava trabalhando com bases de dados e aí atuando muito no mercado de previdência. Quando surgiu o mercado de portabilidade em previdência, a gente criava algoritmos para comparar os diversos fundos de previdência no mercado e sugerir portabilidades. Eu fiz um estudo de quando a gente implantou os primeiros algoritmos nos grandes bancos, 7 meses depois, como tinham evoluído as taxas de administração. E você conseguia ver a evolução da taxa de administração média indo de 1,4 para 0,7 em 7 meses. Eles tiveram que ficar mais competitivos, né? Esse foi eu lembro de terminar o estudo, olhar assim e falar, cara, nosso trabalho funciona, isso serve, tem valor, as pessoas estão tendo acesso a investimentos melhores e o mercado vai funcionando melhor por causa desse trato de informação. Isso foi um grande muito legal isso, cara. Porra, muito bom. E voltando aqui um pouco, né? Você estava falando da Com Dinheiro e tal. Depois da Com Dinheiro, o que veio? Teve o processo de M&A lá com a Nelogic e tal, e daí o que aconteceu? Quais foram os próximos passos? A primeira coisa, eu estava como diretor financeiro da empresa quando a gente fez o processo de M&A, eu falei, bom, então agora eu vou para casa, que é a primeira coisa que o diretor financeiro faz depois de vender uma empresa, certo? Aí, a gente fazendo o processo de handover, começaram a surgir outras pontas. E eu sempre fui muito interessado por essa proximidade com o mercado. Então eu fui criando uma outra área lá que era chamada de projetos especiais, para justamente criar projetos white label e desenvolver produtos novos.
Aí, no auge da minha maluquice em termos de criar coisas absurdas dentro do mercado, isso era um playground para mim. Então eu fui me aprofundando nesse ciclo e acabei continuando por lá, até que eu conheci o pessoal da BMC, o Luiz Messias e a Paula, e aí eles falaram, eu comentei com eles, falaram, a gente tem contato com uma série de pessoas do mercado financeiro, e inclusive pessoas que não aparecem. Então a gente vê, na época estava no auge do Twitter, um monte de gente falando abobrinha e ocupando espaço, e gente boa ficava escondida. Vamos trazer essas pessoas para conversarem, a gente começa a fazer um programa, sei lá, a gente faz uma vez por mês, uma vez por semana. O Luiz falou, vai lá segunda-feira no escritório. Cheguei lá no escritório, estava tudo amarrado, já tinha o logo do programa. Falou, a gente começa segunda que vem, o programa vai ser ao vivo e diário. Pô, Luiz. Caramba! Ia ser uma vez por mês, vai ser diário. Exato. Esse era o papo de dinheiro. Você com dinheiro. Você com dinheiro. E aí a gente tocou lá por um bom tempo. Ele começou ao vivo, de fato. Que legal. Aí, só que tinha um problema, era pós-pandemia. Aí tinha o pessoal tomava um resfriado, não podia gravar. Então a gente começou a calibrar, ele passou a ser gravado, mas foi só gravado, já que quando tinha ido para a TV, ele teve 430 episódios, fora os anteriores. E a gente conversou com muita gente, o Luiz César Fernandes, a gente trouxe o Luiz Lemos da Anfac, pessoas que construíram o mercado, sim. E grandes nomes que estavam fazendo o mercado hoje. Foi uma... eu vi muitos episódios, cara. Até eu ia falar que, pô, eu vi você entrevistando muita gente. E um pessoal de muita qualidade, pessoal muito bom. Foi um período muito, muito feliz na minha vida, justamente em contribuir que o mercado fosse conhecendo. E o pessoal da BMC, show de bola, né? Pô, Luísa, Paula, o Júnior, enfim, o Saravalli, toda a galera lá. Super gente fina. O pessoal, muito gente boa. Super gente fina. O Saravalli, inclusive, que nos apresentou, né? Então, mais um agradecimento para a turma pois lá. Cara. E de professor e executivo de finanças, virei apresentador de TV por um tempo. Não, eu lembro que até a primeira vez que eu te vi, né, eu não sabia de quem você era. Eu falei assim, eu conheço esse cara, velho. eu não lembro pra quem que eu tinha falado, acho que pro Gustavo, né? O Gustavo Araújo, né, que, enfim, que é meu sócio também no Advisor Talks. E eu falava, acho que eu conheço esse cara e tal, eu não sei o que, não sabia, né, quem era você ainda. Aí depois que caiu minha ficha, porque, pô, você já era uma cara conhecida, já te via na televisão, já tinha visto você entrevistar muitas pessoas e tal, enfim. Você vê como é que são as coisas, né? Eu vendo lá você entrevistar aí dezenas, centenas de pessoas, hoje você tá aqui contando sua história pra gente no Advisor Talks podcast, né, como as coisas, o mundo, né, velho, ele dá voltas, né, Não, é interessante. É super legal estar aqui com você e aproveitar essa audiência qualificada. Eu acho que essa troca é muito pertinente. E você deve sentir isso também. É engraçado, quando eu comecei a ir na aula, os alunos falavam, puxa, professor, parece aquele rapaz da BMC News, né? Sou eu mesmo. Exato. Que show de bola. Eu acho que assim, cara, pra gente arrematar aqui nesse primeiro bloco nosso aí, falando um pouco mais da sua linha do tempo e tal, né? Felipe, se você pudesse olhar lá para trás, né, para sua versão anterior lá, que você diria pro Felipe lá de anos atrás? Eu diria o seguinte, olha, você tudo que parece estranho e parece inalcançável vai chegar antes do que você espera, e ao mesmo tempo, mas também daria um puxão de orelha. Cuide da sua vida e da sua saúde, porque no fim das contas você vai precisar muito dela ainda. Todos nós precisamos, né? Exatamente. É isso aí. E algum ponto a mais? Não, acho que é isso, cara. Acho que parte do próximo bloco tem bastante coisas aqui pra gente falar. É isso aí. Vamos embora. Próximo bloco vamos falar do Valor Pro. Simbora, moçada. Ei, você que está aqui comigo vendo essa entrevista maravilhosa, eu tenho que te dizer o seguinte, sabe aquela hora que você está ali na academia, fazendo aquele cardio e tal? Pois é, o Advisor Talks está também no Spotify, bora lá? Estamos aqui hoje em mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Hoje estamos aqui com Felipe Ferreira, diretor do Valor Pro, e aqui ao meu lado Ian Salles, e estamos aqui num bate-papo super gostoso.
falamos já um pouco sobre a vida do Felipe, a trajetória dele, muito interessante, enfim, toda essa evolução acadêmica e profissional. E agora vamos falar do Valor Pro, né, cara? Com certeza. Conta um pouco pra gente aí. Eu sei que tem algumas pessoas, né, que já têm contato com o Valor Pro, outras não têm tanto contato com o Valor Pro. Então aproveita esse momento aí e conta pra gente o que é o Valor Pro. Vamos lá, o Valor Pro começa dentro lá do Valor, quando era uma joint venture entre a editora Globo e o Grupo Folha, como um terminal para mercado financeiro, para dar notícia, especialmente notícia quente, hard news quente, para dentro do mercado. Então a redação do Valor era sabidamente a principal redação de finanças e economia do Brasil, e você precisava ter um canal de vazão da notícia em tempo real para os operadores de mercado. Então, esse modelo é mais ou menos estabelecido em todo mundo. Tem aquele terminal famoso, tem o teclado colorido, né? Que já fazia isso desde a década de 80, e aqui no Brasil tinha alguns players também, mas faltava aquele peso, aquela densidade do jornalismo econômico, e o Valor enxergou, com perdão, trocadilho, enxergou valor nisso e quis estabelecer ali um terminal orientado a isso, já com as tecnologias novas, porque esses players que já estavam estabelecidos começam numa época de transmissão a rádio. Então a gente já tinha uma série de estruturas diferentes para fornecer esse tipo de serviço. Isso surge lá em 2013. 2013. Tá. Só que o que surge de interessante? Dentro da própria estrutura de redação do Valor, a gente tinha uma base de dados imensa, por causa dos próprios estudos do jornal. A gente tem lá dentro um núcleo chamado Valor Data, que já alimentava desde dados de inflação, dados macroeconômicos, uma série de recursos que ficavam restritos à redação do jornal. E começou a surgir a ideia de, vamos transportar esses dados para profusão também dentro do terminal. E o terminal do Valor Pro vai tomando um corpo de ser não só um serviço de notícias e cotações em tempo real, como já era estabelecido no mercado, mas um hub de dados estruturados. Então imagina, o Valor era o lugar onde mais se publicavam os balanços de companhias fechadas. É informação pra caramba, cara. Então, hoje a gente tem uma base de dados, mais de 8.500 empresas de capital fechado, com balanço tabulado, mais profundamente que balanços de SAs listadas. Entendi. Desse trabalho que o pessoal já ia fazendo lá. A gente tem dados macroeconômicos para procurar a projeção do PIB para a zona do euro no ano que vem. A gente tem dados tabulados estruturados disso. Sim. Então, a própria plataforma ela foi tomando o corpo em se tornar um hub de informações para tomar decisão no mercado financeiro. Como a gente já tinha display nos principais players do Brasil, então todos os grandes bancos, na sua área de tomar de decisão, tem lá um ponto de Valor Pro, sejam os presidentes, tomadores de decisão de mesa, os economistas, os hubs de gestão do governo, essa informação vai subsidiando de maneira mais profunda a tomada de decisão. Essa foi a evolução da plataforma ao longo do tempo. Quando esse ano ainda, esse ano não, na verdade agora já virou, né? Então 2025, o pessoal estava dando um tom de transformar o Valor Pro numa unidade independente dentro da editora. Entendi. É assim que foram me buscar, né? Falaram, olha, a gente queria alguém que tivesse já proximidade com o mercado, já olhando para esse tipo de produto, para pensar em outras formas de levar esse dado, esse subsídio à tomada de decisão para o investidor profissional. Então eu chego em julho de 25 com essa missão de olhar para o que a gente tem de Valor Pro e de dados consolidados e guiar para onde vão esses dados, como eles vão chegar de fato a quem importa. E uma provocação que eu sempre trago é o seguinte: a gente tem o mercado de terminais no Brasil hoje, a depender de como a gente conta, a gente pode pensar em dezenas de milhares ou centenas de milhares de terminais. Depende da classificação que você traz. A gente está falando de algumas
algumas centenas de milhões em faturamento no ano nesse universo. Quando a gente olha para quantos bancos investem em tecnologia, a gente está falando em algumas dezenas de bilhões por ano. E é esse mercado que a gente mira. Não faz sentido que cada banco crie seu próprio hub de dados. Não faz sentido que cada banco crie o seu data lake do zero, construindo robô de Python dentro do site da CVM. Então a ideia é a gente transformar esse expertise em pontos de contato e dissipação de informação para tomada de decisão. Não, e hoje você vê, né, cara, tá cada vez mais comum você comprar e vender dados, né? Exatamente. Tipo, não tem por que você construir todo um sistema do zero, entendeu? Sei lá, putz, tudo bem, você tem coisas mais simples, como eu quero o banco de dados da CVM. Então você vai lá, você monta um processo lá e você vai trazendo os dados. Mas enfim, quando você está falando de uma coisa um pouco mais complexa, principalmente em dados estruturados, como você falou, o caminho hoje é você comprar e vender dados, né? Não, sem dúvida. Hoje, meu maior parceiro global é a Morningstar, a grande agregadora de dados globais. Sim, total. Meu maior cliente é a Bloomberg, meu maior consolidador de notícias no mundo. Sim. Então, a gente tem que atacar os pontos em que a gente consiga gerar valor de maneira diferente, tem a vantagem competitiva. Eu vou fazer uma provocação, então, para você. Tipo, hoje a informação ela é muito abundante, tá? Então, pensando sobre esse viés, né, que tem informação pra caramba por aí. Qual é o verdadeiro diferencial do Valor Pro? Trabalhar essa informação, usar a expertise que a gente tem com o mercado para te entregar insights e tomada de decisão. Tá. Não uma maçaroca de dados. Eu vou te trazer um dado que talvez seja um tanto omisso no mercado. Você tem muito contato com consultores, advisors, wealth managers. Pergunte para quantos deles o extrato que ele gera para o cliente dele é feito no Excel. Quantos bancos? A gente tem conta nos bancos. A gente pede um relatório, uma lâmina de fundo para o banco. Ela é uma lâmina feita em Excel, trabalhada com dados de massa. Um A4, um PDF, frente e verso, enfim. E torto. Se você prestar atenção, ele é mal feito. Às vezes sim. Existe uma infinidade de esforço ainda e a gente pegar... Todo mundo tem a cota? Tem. Você vai lá na Ambima, bate e pega a cota. Mas e transformar isso num layout que o cliente consiga enxergar? Cada banco faz esse esforço individualmente hoje. A gente está trabalhando em gerar uma lâmina que quebre esse paradigma, que você consiga entregar um sistema profissional para o seu cliente. Parece simples, mas é nesse ponto que o nosso mercado está. E até a evolução de um banker não ter que caçar dado de empresa a empresa. Meu objetivo próximo, depois, quando a próxima conversa a gente tiver, eu espero que a gente já volte nesse assunto de maneira mais robusta. Que você, como banker do banco, você vai visitar um cliente que tem a ação do Itaú, você coloca Itaú e ele já fala para você quais são as informações relevantes que você precisa ter na conversa com o seu cliente. Você não precisa procurar no sistema, você não precisa criar uma base de dados, você não precisa abrir um Excel. O Valor Pro já responde para você o que você precisa ter de orientação na hora de conversar com o seu cliente. Isso gera agilidade, gera valor. E como é que está o valor assim, em relação aos outros players de mercado, né? Seja nacional ou global, enfim. Imagino que vocês acompanham aí outros terminais e, enfim, outras empresas. Como é que vocês se entendem assim, né, com o posicionamento de vocês e na entrega que vocês têm? Perfeito. A gente tem uma pirâmide de construção de valor, a gente se posiciona geralmente num segmento que a gente chama de upper middle ali. Então, eu geralmente atendo as gestoras, bancos de investimento, eu estou com um investidor profissional, então não compito com terminais de base que atingem ali públicos de pessoa física. Eu tenho produtos orientados para o investidor, mas não é minha fonte de receita. Também não olho para os terminais globais por um motivo estrutural. Eu nunca vou ser capaz, nunca muito forte, mas eu não sou capaz hoje de negociar com a Irlanda, com um broker na Irlanda, um título de renda fixa, porque eu tenho um foco no mercado nacional. Sim, nem faz sentido, né? Exato. Então, meu principal posicionamento hoje é para investidores profissionais, para profissionais do mercado, sejam gestoras, consultores, assessores de investimento, bancos. Então, para profissionais de mercado, eu estou no primeiro tier entre players nacionais. Então, profissionais do mercado brasileiro
podem ser bancos estrangeiros, mas que tenham posição aqui, entregar a melhor experiência possível para esses players em mercado brasileiro. Aproveitando que você tocou nesse assunto, né, uma das nossas audiências aqui, a gente tem muitos assessores, né, consultores, planejadores, analistas, né? Se você puder dar alguns exemplos assim, né, trazendo isso para o dia a dia, né, como que esses caras eles podem fazer o uso do Valor Pro? Fantástico. Eu tenho algumas vertentes aí. Então, se você está numa mesa de renda fixa, imagina você ficar calculando curva de juros para ver para cada ponto como está a curva, cada negociação. A gente monta a curva de juros em tempo real na tela. Então, você consegue... um cliente te ligou, você quer saber como está agora, você tem na ponta. A gente tem a própria cotação de dólar que a gente vai bidando com os bancos ao longo dos dias. Se você, por exemplo, quer prospectar clientes empresários, a gente tem lá os balanços das companhias para você saber como está a situação financeira da empresa do seu cliente antes de prospectá-lo. Ao mesmo tempo, você tem questões mais imediatas. Eu tenho os demonstrativos financeiros das empresas de capital aberto, caso você queira fazer uma análise. Eu tenho as próprias notícias para que você saiba disso antes que ela seja publicada no jornal ou em qualquer terminal online, porque a gente, na verdade, fornece as notícias para dentro da redação. Sim. Então, se você quiser estar bem preparado na hora de conversar com o cliente... Eu quero colocar um terminal no escritório da Anambu agora. Sim. Aqui, pô. Não, porque na Anambu, né, a gente lida com marketing financeiro, com comunicação, e a gente sempre deixa, né, tem os corredores, salas e tudo mais, sempre tem televisão, né, então a gente deixa ali as notícias e tal, em um a gente deixa a BMC News, no outro a gente deixa a CNN e tal, e estamos ali sempre acompanhando, né, aquela tarja com as cotações, com as notícias e tal. Pô, temos que sair dessa, arrumar um terminal. Vamos colocar um terminal aqui, é compromisso meu, vamos deixar um terminal de notícias aqui na Anambu. Anambu. É isso aí. E cara, assim, você tem visto, eu não sei exatamente como que é essa composição dos teus clientes e tal, mas hoje tem muitas assessorias de investimento no Brasil que fazem uso do terminal ou ainda é muito incipiente? Como é que é a tua... Quero uma opinião sincera aí sobre isso. Não, esse é um mercado super novo. Então, se a gente retroage 2 anos, era um tema que não surge, até porque o assessor se sentia muito preso ao que a própria distribuidora, corretora, entregava para ele. E hoje, os escritórios têm compreendido que você tem uma própria marca. Se você não se posiciona como uma marca e com seus diferenciais competitivos, não tem por que ele estar com o seu escritório e não com o escritório vizinho ligado à sua corretora. Então, os próprios escritórios têm buscado esses diferenciais. E o nosso segmento que mais cresce hoje é exatamente esse. A gente tem serviços, por exemplo, em que o escritório tem o seu terminal, ele cede os aplicativos Valor Pro para os clientes dele para que ele possa se comunicar com o cliente na ponta. Então o cliente recebe as notícias, acompanha o mercado, tem valor e permanece vinculado e pensando em investimentos, ele vai ajudando a educar o cliente dele. Quando ele precisa eu quero mandar uma recomendação, uma call, ele entra no nosso editor de Valor Pro e dispara a notícia que ele mesmo criou. Isso tem sido um veículo de manutenção de relacionamento com o cliente, canal de comunicação. Sim. Legal fantástico isso, cara. No escritório de assessoria. Muito legal. O Felipe, aproveitando assim, cara, você que tem uma visão muito ampla sobre isso, né? Você não acha que às vezes a galera confunde muito a questão de dados e tomada de decisão? Sem dúvida. Dados são dados, estratégia e tomada de decisão é uma outra coisa? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o pessoal confunde ser data-driven com ser data-blinded. Você entendeu? Explica isso aí. Ao invés, você deve analisar os... Quando eu comecei, isso é uma brincadeira com a academia interessante, quando eu comecei a estudar econometria, era um pecado mortal você começar a fazer o modelo sem estabelecer as premissas. A motivação de uma variável estar no modelo deveria ser econômica, não numérica. Hoje em dia, o data mining, que era pejorativo antigamente, virou IA. Então você pergunta e qualquer variável ele correlaciona qualquer coisa com qualquer coisa. Isso é muito problemático. Quando você olha, por exemplo, para quando você compra um fundo
só porque ele performou bem nos últimos 12 meses, isso é um erro tremendo. Você pode, não, você está comprando beta, você está comprando uma movimentação arbitrária de mercado. Você não deve ser data-driven, sabendo das suas premissas, buscar informações que te ajudem a derrubar sua premissa. Você nunca deve ser data blinded, ou seja, usar aqueles números que são dados por alguém para olhar aquilo e falar, não, dado que esse aqui é o maior retorno, então eu sou cego, surdo e mudo, eu vou comprar o fundo que dê maior retorno. Essa é a tática para o fracasso. Vou fazer uma reflexão aqui, né? Eu usar talvez os dados não somente para autoafirmar as suas decisões, mas para questionar as suas decisões. Exatamente. Né? Porque quando você começa a ver os dados de uma maneira mais crítica, né? Sei lá, você constrói uma modelagem financeira, você começa a questionar sua própria decisão, né? Eu acho que talvez o data-driven, a essência dele seja por aí, né? Exatamente, justamente. Você tem que usar o dado para questionar, não para se corroborar, né? Então, e até para tirar responsabilidade do seu pé. O advisor sofre muito com isso. O cliente que pede uma recomendação para, se algo der errado, falar que quem ele investiu por causa do advisor, a culpa não é dele. Né? Não, isso não pode. A responsabilidade é sempre sua. Você tem que buscar o advisor para confrontar, para estimular, trazer boas discussões, trazer bons insights. Se for para você reafirmar a sua vontade, é melhor você ficar em casa discutindo com o espelho. E tem uma outra questão que eu queria perguntar para você aproveitar aqui, né? Você vê, o Valor Pro, ele nasce dentro de um grupo de mídia gigantesco aqui no Brasil, né? Qual que é a importância do Valor Pro dentro desse ecossistema? A gente tem dois grandes pontos aí. Primeiro que, como eu tinha comentado, a primeira notícia dentro da cadeia vai pelo Valor Pro. Então a gente é responsável lá dentro do grupo, inclusive pelos sistemas que alimentam a redação. Tá. Então quando tem um jornalista nosso acompanhando lá em Brasília, o Haddad fala, esse pisca vem direto para o Valor Pro e daí se constrói a matéria dentro da redação. Não vai sair, desculpa só te interromper, não vai sair nada em nenhum site, nenhum jornal, nada do grupo, nenhum canal de comunicação. Tudo é concentrado no Valor Pro. Sempre vai no Valor Pro primeiro. Beleza. Então, para dar uma ideia de volume, a gente fala de valor online, a gente tem cerca de... se a gente contar todas as publicações de valor online, cerca de 100 notícias por dia. O Valor Pro tem cerca de 1000 notícias por dia. Então a gente tem toda a fragmentação, processo interno do mercado. E onde isso reflete? Os grandes tomadores de decisão do mercado, as grandes mentes pensantes, quem está fazendo a engrenagem girar, se alimentam ali. Então, se você pensa grandes nomes do mercado, independentemente de ala política, independentemente de posicionamento ou de banco, elas passam o seu dia com o terminal do Valor Pro na frente. Então, isso dá um peso à informação que é tratada ali, que nenhum outro ponto do grupo acaba alcançando. Então por isso a gente tem uma relevância estratégica também dentro de toda a holding. Não, é interessante pensar nisso, né? Que o Valor Pro, ele, como você contou aí lá em 2012, 2013, ele vem muito por conta de uma informação que já estava circulando ali dentro, né? E aí, passado mais de 10 anos, o Valor Pro hoje é o canal onde a informação chega para ser distribuída, né, vamos dizer, para os outros canais derivados ali, né, das mídias, né, de tipo site, jornal, redação. Enfim. Mas ele seria meio que o compliance das notícias, assim, se não passar por ele, não é divulgado. Nenhuma notícia vai a público. Lógico, você pode ter uma questão, por exemplo, dentro do Valor, você tem uma pauta mais fria sobre determinada empresa que não é uma pauta de mercado. Sim. Essa pauta pode passar pelo Valor Pro. Agora, se é uma pauta de mercado, ela não vai sair em nenhum canal do grupo antes de passar no Valor Pro. Entendi. Sempre vai sair por lá primeiro. Sim. Então, aproveitando aqui que nós estamos sabendo tudo de Valor Pro, como é que o Valor Pro está hoje em relação aí às novas tecnologias, uso de IA? Bom, conta aí pra gente aí. O que vocês estão tramando lá nos bastidores? A gente surge, quando o Valor Pro começou, a gente já tinha essa visão
de puxar as estruturas mais modernas do mercado. Então a gente já começa com o sinal web, a própria interface do cliente ela fica salva em nuvem, então você consegue acessar em outros computadores a mesma experiência. A gente ainda tem um conceito do terminal instalado em máquina por velocidade. A gente estava falando sobre as notícias, o último payroll demorou 13 segundos para sair do nosso terminal. Então a latência importa. Então a gente usa C#, porque é ultra rápido na hora de você ter essa experiência de consumo da informação e da cotação, e a gente está sempre olhando para onde vão as coisas. Então a parte, por exemplo, construção de dashboards, a gente está para desenvolver, acho que o pessoal vai brigar que eu falei isso, mas a gente está para desenvolver o ambiente de dashboards, aí já vai ser o web. Como a informação, entre aspas, mais fria, a gente consegue levar para a web sem ter um prejuízo de tempo e tornar o ambiente mais flexível. Isso deve surgir possivelmente ainda no primeiro trimestre, a gente deve lançar esse versionamento. Você diz assim, lá na interface do usuário, ele compõe um dashboard, sei lá, com dados e notícias, com categorias de informações que ele queira ali, e monta meio que um painelzinho com o que lhe interessa, é isso? Exatamente. A gente já transformou todo o Valor Pro em componentizável. Então, se você quiser hoje, no seu aplicativo, ter um componente Valor Pro, a gente entrega ou o componente ou a API quase que instantaneamente. Então, já foi para uma concepção de um ambiente aberto. E conseguir ter no aplicativo de um grande banco um componente Valor Pro. Existem sites que são grandes referências, sites econômicos, que você entra lá, a cotação é Valor Pro. Não são do Grupo Globo, mas são cotações nossas, porque a gente trabalha nesse ambiente de arquitetura aberta. Tem sido a principal força motriz nossa, junto com os assessores de investimento como consumidores. E para onde a gente está avançando ainda? A versão 2.4 deve sair agora, em fevereiro, que já permite, por exemplo, que você acompanhe, a gente está em ano de eleição, você acompanhe o Twitter por dentro do Valor Pro. Então você consegue acompanhar, você está com a tela, imagina, na eleição você ter que ficar olhando o celular para ver o tweet, o X, né, do candidato que falou a coisa XYZ. De novo, arquitetura aberta. A gente entra com o X por dentro da tela do seu terminal. Outra coisa, a gente está lançando o próprio componente de fundo. Você coloca um fundo, a gente não vai mais só trazer as informações desse fundo de maneira fria. Falando em IA, ele já te sugere outros fundos parecidos. Então quem viu isso também gostaria de ver tais e tais e tais elementos do mercado. Estilo Amazon, mas para investimentos. Então a gente está olhando tudo que surge em termos de nova tecnologia, né? Amadurece naturalmente, mas já está trazendo para as novas experiências. Não, é legal falar isso, né, cara? Porque às vezes o pessoal fica muito no radar, assim, não, o terminal da Bloomberg, isso aqui, fala assim, cara, nós temos um produtaço aqui no Brasil, o Valor Pro, e assim, tem gente que não está se ligando nisso, né, e muitas funcionalidades interessantes, assim. Como é que tá o roadmap do Valor Pro, cara, assim? Daqui 5, 10 anos, enfim, imagino que vocês tenham um planejamento estratégico aí, para onde as coisas vão no Valor Pro, assim, aquilo que você puder compartilhar com a gente, assim, genericamente, né? Vamos lá, então, primeira coisa, a gente você comentou do planejamento de 5, 10 anos, o grupo Globo tem 100 anos, a editora tem 100 anos, né? O grupo começa na editora, e lá a gente tem uma visão de longo prazo muito estabelecida. Então, você comentou, né? De fato, a gente não começa o orçamento a partir do ano, a gente começa do plano de 5 anos. Então, qual que é o grande norte que a gente tem? Primeiro, a capilaridade. Então, quero evoluir o mercado, subir a barra do mercado, dando informação para investidor. E, de novo, eu não estou pensando só em levar o B2C direto, não é esse o meu jogo, mas eu quero subsidiar que quem tem contato com o investidor esteja municiado para que o nível da discussão no mercado financeiro brasileiro suba e suba cada vez mais. Como eu vou desenvolver isso? Primeiro, a gente vai dando capilaridade para os terminais, mas também nesse ambiente aberto. Se o Itaú, se o Bradesco, se o BTG precisam de informações do mercado financeiro, estão montando o seu data lake, de novo, não vai começar do zero. Eu entrego essa experiência agregada.
E o que a gente tem traçado já agora para fomentar os próximos 5 anos são parcerias globais justamente em trazer essas pontes. A gente, como eu comentei, a Morningstar, grande parceira nossa, em trazer dados globais e entregar a experiência para o investidor que quer investir lá fora. É um movimento mais macro, mas que passa pelas APIs de Valor Pro e passa pelo nosso serviço de inteligência. Quando você fala dessas informações, né, que podem ser consultadas, é assim, eu quero ir lá fazer um usuário e consultar, ou vocês chegam até ter alguns datasets que são abertos publicamente e tal? Como é que é isso? A gente embeda soluções inteligentes dentro das aplicações. A gente está com um projeto recente em que eu... por exemplo, você é um investidor iniciante. Você vai ficar lendo dado de análise técnica 1 a 1, você vai ter que aprender como é que calcula estocástico antes de investir. A gente transforma isso com o nosso time de UX, desenvolvido junto com os grandes players do mercado, para entregar no aplicativo de investimento da sua corretora, do seu banco, uma solução pronta e que eu te dou um termômetro. Indicador de análise técnica, tá dando compra ou venda. Indicador de análise fundamentalista, tá dando compra ou venda. Então, voltando lá na função e valor agregado do Valor Pro, é entregar o processamento, o insight da tomada de decisão de maneira mastigada para cada player do mercado. É muito para isso que a gente está indo. Cara, sensacional. Acho que, deu para uma aula aqui de Valor Pro, né, cara? Sim, basicamente utilizar dados e informações para munir esse cara para tomar a melhor decisão. Né? Exatamente. Eu já tinha visto, né, o Valor Pro e tal, mas eu não sou o cara no meu dia a dia, assim, eu não lido tanto com essa informação, né? Mas, muito legal entender, assim, tudo que está sendo feito no Valor Pro e para onde as coisas estão caminhando, é sensacional. Sim, eu honestamente eu gostei bastante do ponto da comunicação, né, que o escritório consegue moldar ali e já enviar direto para o cliente. Exatamente. Nossa, isso aí... Mas você tá com o push notification pegando e assim, você vê nos próprios bancos, quantos e-mails você não já recebeu do seu banco, uma coisa genérica, você olha e fala, isso aqui é spam, joga no lixo. Sim, exatamente. Então a gente vai alimentando com informações relevantes ao longo do dia, quando você chega com essa push notification, o cliente vai olhar por ser algo de valor. Sim. Isso muda a experiência do cliente com o investimento e do escritório com o cliente. A informação vem embalada de uma outra forma, né? Exatamente. Isso muda bastante. Eu já tive alguns insights. Aí, muito bom. Lá, já tá pensando bom. Aqui já. É isso aí. Então, beleza, gente. Falamos aí, demos uma pincelada geral em Valor Pro, enfim, é óbvio, tem N outros assuntos que daria pra gente explorar aqui, mas vamos agora pro nosso terceiro bloco, que é o Pitch Ampulheta. Ei, você que está aí vendo o Advisor Talks, só peço um segundinho da sua atenção. O Advisor Talks tem trabalhado muito em conexão, colaboração e educação financeira, então ajuda a gente, dê um like aí nesse vídeo, compartilhe, vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. Muito obrigado. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, vamos falar do Pitch Ampulheta com o nosso amigo aqui, Felipe Ferreira, diretor do Valor Pro, que falou bastante pra gente aí de toda a história do Valor Pro, todas as questões tecnológicas, como é que tá o roadmap do Valor Pro, muita informação legal aí. E para quem não conhece o Valor Pro ainda, fica aí uma chamada aí para vocês, busquem conhecer o Valor Pro. Beleza? Então chegamos aqui no nosso Pitch Ampulheta, né? Convidado sempre meio pego de surpresa, então vou explicar então um pouco para você, Felipão. Vamos lá. Pitch Ampulheta você tem 1 minuto para fazer o seu pitch, né? Aí você pode, ver qual pitch que você quer fazer, como é que você quer trabalhar isso, enfim. Aí fica por tua conta. Aí tá pronto para fazer o pitch ou não? Não, vamos lá. Então vambora. Aquela câmera lá é a sua. Então vamos lá, como diria o Gugu, valendo! A gente passou por 2 grandes revoluções industriais que transformaram a manufatura em produções industriais como nós conhecemos hoje. Agora a gente está passando por uma grande revolução de produção que é a IA, a inteligência artificial. A inteligência artificial vai transformar a forma como as pessoas empregam e tomam decisões. Então, da mesma forma que um artesão ficou para trás quando vieram as grandes fábricas, quem não trabalhar as informações de uma melhor maneira a partir da inteligência artificial vai ficar para trás. Você que é profissional do mercado e ainda não toma suas decisões baseadas em boas informações e investimentos e usa isso no trato com o seu cliente, pode estar também
ficando para trás. Reconsidere e passe a viver investimentos de uma maneira quase ciborgue, usando a máquina a seu favor. Uau, muito bom, hein? Palmas aí pro Felipe, pô. É isso aí, não, muito legal, cara, gostei. É importante essa questão, né, pô, como você vai utilizar os dados, né? Nós, enquanto brasileiros, né, independentemente do perfil de cada um e tal, e eu acho que isso ainda é vamos dizer, um universo que a gente está engatinhando, cara. Sem dúvidas. Eu brinco com a analogia do Robocop. Depois eu vi a galera começou a usar, depois o pessoal tem que começar a me acreditar. A analogia do Robocop é o seguinte: é um ser humano que é meio máquina, e eu acho que o advisor, né, o broker, o assessor, o consultor, eles vão ser municiados pela inteligência, processamento de dados via máquina. E cabe ao ser humano entrar com a empatia aí na coisa. Então não deve ser substituto, mas deve potencializar muito esse exército. Com certeza, cara. Hoje, cara, em pleno 2026, você ainda acha que há uma falta de acesso à informação ou uma dificuldade de interpretar e estruturar os dados? O que você acha que é mais crítico hoje? Olha, eu acho que o mais difícil, a informação ela está disponível. Eu vou dar até um passo atrás. O dado está disponível, mas saber qual dado você precisa e saber organizar esses dados é um trabalho anterior e ele é muito difícil de fazer. E eu acho que, até estou falando bastante positivamente da inteligência artificial, mas eu acho que às vezes ela também, quem começa a usar a inteligência artificial como uma substituta da própria inteligência, começa a criar uma deficiência, que é a autocrítica. De novo, pensar antes de pedir a resposta. Sabe aquela criança que pergunta genericamente? Ela nunca para de perguntar. Aquele por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas não, cara, calma, pensa um pouco, processa o que você já sabe antes de fazer uma pergunta melhor e mais profunda. Não, eu sou fãzaço de IA, cara, mas assim, esses dias eu tava refletindo, né? Assim, como é que era, eu, enfim, sou um pouquinho mais velho, mas eu lembro muito da minha infância, assim, quando eu era criança e tal. A gente sabia o telefone de decor de todo mundo da família. Você sabia o telefone de quem tinha telefone, né? Da sua avó, do seu tio, disso, daquilo. Cara, depois que surgiu lá o celular que você gravava um número, você não usou mais a sua memória para gravar nenhum número, entendeu? Eu já teve vezes que eu mesmo cheguei a esquecer o meu número, entendeu? Dirigir sem o Waze. Eu ia falar sobre isso agora, cara. Pensa, né? Sim. Como é que é hoje você ir num lugar. Você não planeja mais nenhuma rota, você simplesmente entra lá, coloca lá no teu GPS e beijo, tchau, um abraço e vai, entendeu? E eu comentei esses dois exemplos para quê, cara? Para chegar muito na IA hoje, entendeu? Tem um perigo muito grande aí, né? Tem pessoas que vão cada vez mais atrofiando o cérebro e deixando de pensar e fazendo com que a IA pense por você. Agora, tem pessoas que estão conseguindo fazer coisas fantásticas com a IA, entendeu? Mas essas pessoas, com certeza, elas pensam como a IA pode potencializar os objetivos dela e não como a IA pode fazer simplesmente o pensar para ela, né? Eu acho que tem um divisor de águas aí nesse sentido, né? Concordo 100%. Eu acho que eu não passo um dia mais sem fazer alguma consulta em IA, entendeu? E muitas vezes eu vejo as pessoas falando, né? Pô, mas eu não consigo atingir o meu objetivo com a IA e tal. Eu falo assim, cara, para você atingir uma boa resposta, você tem que fazer uma boa pergunta. E fazer uma boa pergunta na IA, muitas vezes não é um negócio tão simples, né? Não é você simplesmente falar como você perguntaria para um colega seu do lado, entendeu? Você tem que pensar na estrutura do prompt, na engenharia do prompt, né? Aliás, pô, uma grande profissão aí que já vem ganhando peso aí, né? Quanto mais específico, melhor, né? Não, muito, cara. E você pensar o post, vai ser um post e que você quer uma resposta em cadeia e tal, né? E, enfim, por aí vai, cara. Isso é legal. Eu acho que a gente vai ver coisas fantásticas ainda, principalmente nessa parte de dados, né? Relacionados a IA, porque, quando você coloca uma IA para identificar padrões, para entender como é que funciona, né, uma determinada, falando, vai muito genericamente, né, você pega um banco de dados e monta ali uma lógica para ela buscar padrões para um objetivo X.
É interessantíssimo ver isso, cara. Você pensa o seguinte, o ser humano levaria, cara, centenas e centenas e centenas de horas e de dias para conseguir identificar um padrão que a IA consegue fazer isso, às vezes em segundos, às vezes em minutos, né? Exatamente, aí veio o insight. É. Mas aí você precisa de um cidadão crítico para ver se aquele insight faz sentido. Exato. Né? E hoje as pessoas estão achando que aquela resposta é o pronto. Não, agora é que começa o seu trabalho. Você cortou tempo, não tirou responsabilidade. Não, e você vê que agora as IAs estão vindo com um disclaimerzinho lá embaixo, né? A IA pode errar, ela pode criar uma informação não necessariamente existente, né? Então, assim, você vê como que é, né, cara? Tem muita gente assumindo que o retorno da IA é a verdade, né? Sem dúvida. Pô, isso não adianta, né, cara? Uma coisa é você ter lá no terminal do Valor Pro, uma informação que passou pelo crivo de um jornalista, de um consultor, etc. Uma coisa é você pegar um texto que simplesmente veio da IA, né? Tem que ter muito cuidado para lidar com isso, né? Sem dúvidas. E isso me lembra de um outro ponto. Agora tem muita formação que não passa pela rigidez, por exemplo, pela rigidez de agenda, né? Então, o pessoal deixa de fazer uma faculdade, por exemplo, para fazer só os cursos avulsos. Mas aí falta o ponto anterior, que é pensar na trilha. Né? Quando você se obriga a fazer 4 anos de um determinado curso, existe alguém pensando em por que você precisa saber aquele conteúdo. Se você simplesmente vai lendo o que dá vontade, eventualmente ficam lacunas, você nunca vai saber que vieram essas lacunas. Esse é o mesmo paralelo. Em você tentar consumir só o que te agrada, você acaba deixando as brechas do queijo suíço. Não, é que nem quando você tá fazendo a faculdade, né, cara? Porra, as matérias que você curte, você vai bem, entendeu? Certo. Certamente são as matérias que você menos vai precisar estudar, porque você já absorveu muito bem aquele conteúdo. E aí que a gente cai naquela questão, né? Pô, tem que estudar, você vai priorizar aquilo que te agrada, né? E no final das contas são vencer essas lacunas, né? Exatamente. É isso aí. Bom, vamos pro bullying de pimenta da vovó? Diz aí, Bora. Vamos. Tem uma perguntinha aqui, na verdade, acho que só pra fechar esse ponto, né? O Valor Pro ele foi pensado para aumentar a eficiência, para reduzir o risco ou elevar o nível técnico do mercado? Como que você enxerga isso? Eu acho que, primeiro, aumentar a eficiência por construção, pela plataforma tecnológica que é. Mas eu acho que tudo dentro do grupo é muito orientado à excelência. Isso é uma coisa muito forte na história do padrão Globo de qualidade. Sim. É um negócio que chega a ser angustiante em alguns momentos. Um dia, se eu tiver a oportunidade de visitar lá, é legal ver como essas coisas funcionam no dia a dia da companhia. E aí entra a eficiência, é a base, mas o norte é justamente subir a barra. Então, até porque a partir do momento que você sobe a barra, gosto não retroage. Então você não consegue mais operar um mercado do jeito antigo. Ele vai levando os outros pontos, Você tem que subir naturalmente. os pontos. Exatamente. Sim. Muito bom. É isso aí. Bom, fechamos aqui então o nosso terceiro bloco. Vamos caminhar para o quarto e último bloco, que é o bullying de pimenta da vovó. Vamos apimentar essa conversa aqui. Bora lá? Acabamos de entrar em 2026 e você ainda está lá com o seu site de 2023, 2024, arcaico, que mal funciona em dispositivos móveis. Cara, inteligência artificial tá bombando. Chegou a hora de repensar sua comunicação digital, especialmente o seu site. Vem falar com a Nambu. Estamos de volta aqui no nosso quarto e último bloco do Advisor Talks Podcast. Hoje estamos aqui na presença de Felipe Ferreira, diretor do Valor Pro. Tá contando tudo aqui pra gente do Valor Pro, dos bastidores, parte tecnológica e tudo que vem aí no futuro. Acompanha aí essas informações. Aproveita aí você que está aí com a gente, curte, comente, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo. De repente, uma dúvida que você tem relacionada ao Valor Pro, a galera da produção leva lá para eles. Ou se você quiser conhecer mais sobre o Valor Pro, tenho certeza aí que a equipe do Felipe consegue aí um trial, uma condição diferenciada aí para a audiência do Advisor Talks Podcast. Não é, Felipão? Sem dúvida, sem dúvida. Pode mandar lá no meu e-mail que a gente arruma aquele trial especial. O Paulo aqui já vai ter
Valor Pro em todas as telas. É isso aí, vou cobrar, hein? Pode cobrar. Vamos lá, ó. Esse aqui então é o bule de pimenta da vovó. Tomar cuidado que esse bule aqui, rapaz, veio de muito longe, lá do interior da China. Já foi. Tinha o amarelo também, viu? Já quebraram aí. Então eu não vou falar quem foi. E vamos aqui no bule de pimenta aqui, ó. É a primeira vez que um baiano tem medo de pimenta. Vamos lá, puxa aí uma aí. Vamos ver se saiu uma aqui. Acho que é essa daí, então. Você acha que é essa? Acho que é essa daí. Acha essa aqui? A força do universo aí? Qualquer coisa a gente faz outra. Beleza, vamos ver aí. Vamos lá. Existe excesso de dados e falta de pensamento crítico? Acho que liga bastante com o que a gente estava conversando. Liga bastante com o que a gente estava pensando. E assim, falta pensamento crítico. A gente está indo para um mundo em que aceita passivamente as histórias dos dados. A gente falou bastante nos últimos anos sobre o mundo do storytelling, mas eu acho que as pessoas precisam ser críticas com o storytelling que recebem. E falta isso, e o consumo de conteúdo perecível tem fortalecido isso. Todo perecível. Exatamente. E isso prejudica em todos os campos, não só nos investimentos. Então, a principal provocação que a gente pode deixar aqui é pare e pense antes de tomar uma decisão. E é legal que você falou a palavra narrativa, né? Que assim, eu, enfim, sou um cara do contexto da comunicação do mercado financeiro, e cada dia mais se fala em narrativa, né? Anos atrás, quando a gente falava em narrativa, estava muito associado ao storytelling, que era o quê, cara? A maneira como você vai estruturar e, vamos dizer, contar essa história. Que você pode contar uma história de diversas maneiras, por uma lógica diferente. Mas hoje, cara, sendo assim, extremamente crítico, hoje quando às vezes a pessoa fala em narrativa, eu já fico até meio na defensiva, assim, parece que narrativa, parece que o cara vai construir algo que está descolado da realidade, entendeu? Para fazer você engolir uma informação que não necessariamente é a realidade. Exatamente. Não sei se você tem essa sensação ou não. Tenho, e assim, de novo, passa pela capacidade das pessoas de absorverem o que escutam, sem fazer o trâmite. Na verdade, a partir do que você escuta, você deveria compilar o que é de fato informação ali dentro, e a partir daí absorver essa informação, guardar as suas gavetinhas, isso que você tirou do que foi dito. Sim. As pessoas simplesmente recebem o que foi dito e eventualmente não tem nada para tirar da gavetinha e ele vai embora. Sim. Eu tô achando que a vovó pegou muito leve, cara. Vamos mandar outra saca aqui. Mais uma aí. Vamos lá. Puxa aí, essa vovó tá gente boa, hein? Aqui. O mercado cria mais usuários de ferramenta ou decisores de verdade? Isso é boa. Essa é boa. Rapaz, tem um estudo da GV que ficou famoso, que 96% dos day traders perdiam dinheiro. Eu sei. O cara que virou apertador de botão de plataforma, ele vai perder dinheiro porque ele perde dinheiro em qualquer lugar que ele vira apertador. E é isso que o sistema quer, né? É isso que o sistema quer. Eu sempre fui muito chato com isso, tá? Então lá a gente tenta... eu tô trazendo isso de entregar os dados e os insights de maneira mais mastigada, mas eu quero levar alguma coisa, né? Se você passa a ser um passageiro do barco, todo o ecossistema perde sentido. A gente precisa de senso crítico. E aí a gente pode puxar várias discussões da própria questão dos fundos passivos e da impossibilidade de arbitragem para a gente considerar o mercado eficiente. A gente precisa de novo, a gente precisa de seres pensantes. Se a gente tiver apertador de botão, esse camarada, eu vou te falar, esse camarada tem que perder dinheiro para isso virar disciplina e ele aprender a não fazer mais isso nem contaminar os outros. Você acha que o mercado, agora recortando um pouco bem o cenário brasileiro, assim, né? Nas últimas décadas, você acha que ele evoluiu mais em produtos financeiros, em tecnologia ou em pessoas? Ele evoluiu em distribuição. Então a gente fez transformações importantes
distribuição que permitiram o acesso de produtos que já existiam, na verdade, mas a outros públicos. Tá. Então, o advento lá que o Chico comenta, né, que é o assessor 3.0, que é o assessor que começa a levar produtos diferentes para o mercado, provocar, puxar fundos de gestoras independentes, isso é fantástico, mas não é que o produto foi criado, o produto existia, Sim. mas você melhorou a distribuição. Sim. Só que com mais distribuição, dilema do tio Ben, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. O investidor que agora tem acesso a esses outros produtos, eu lembro quando eu fui investir em CDB a primeira vez, eu só podia investir em CDB do Banco do Brasil, 80% de CDI, era pior que a poupança. Só que agora você tem acesso a todos os CDBs, você precisa aprender a escolher banco. Sim. Agora, essa Mais do que nunca é perna, importante escolher o banco aí, né? Exatamente. Essa segunda perna de educação financeira, que é mais sofisticada, não vai ser dada, desculpem, eu não quero magoar ninguém, mas não vai ser dada para um influencer que estuda 6 meses. Sim. Agora a gente vai precisar usar essa turma que ficava escondida no mercado, precisa vir a público e explicar um pouco do que eles faziam quando eles analisavam o banco para comprar para o fundo, para evitar que o investidor caia nas ciladas também. Todos nós, profissionais de mercado financeiro, somos um pouquinho responsáveis por educar as pessoas que estão fora desse mercado. Sim, aí você vê, né? Parece até meio ortodoxo assim, né, o que eu vou falar, mas nesse contexto você vê a importância, né, do letramento, das certificações, entendeu? De uma certa forma ela coloca algumas barreiras assim, no sentido de que, você vai ser um profissional, um planejador, você tem que ir por esse caminho, você vai ser um analista, você vai por aqui. Então eu acho que de uma certa forma as certificações elas ajudam, né, elas corroboram para a gente tentar fazer com que as pessoas continuem estudando e busquem, né, o conhecimento. É isso aí. Eu tinha participado recentemente dessa renovação das certificações da Ambima. Eu participei na construção das temáticas de fundos, né, a consulta ao mercado. Aí eu mandei o que precisava saber, alguém que fosse distribuir fundos, né, a Ambima falou, não, mas essa aqui não é para o analista, essa aqui é do distribuidor. Eu falei, não, é isso mesmo, isso aí é o que o distribuidor precisa saber. Se prepara quando for mandado ao analista, é muito pior. Sim. Porque é isso, a gente vai, de novo, subir a barra do mercado. Sim. Aí a gente vai conseguir, então, com um mercado mais sólido, quando a gente vê os IPOs de 21, a gente teve um boom de bolsa de pessoas de CPFs cadastrados na bolsa que na verdade não eram investidores. A gente viu um boom de IPOs em 2021 de empresas que não deviam estar na bolsa. Sim. E o que aconteceu depois? 4 anos sem IPO. Sim. Então esse boom inflado, falso, sem substância, não ajuda o mercado, prejudica. Sim. Então vamos tentar fazer direito agora. Bom, vamos embora. Bora pro bate-bola aí? Vamos bate-bola. Fazer umas perguntinhas aqui pro Felipe. São respostas rápidas, né? Pra entender um pouquinho mais do teu lado pessoal aí. Boa, vamos embora. Vamos lá, cara. Uma música que te ajude a decidir. Te ajude a decidir, né? Algo que vem ali e você fala, essa música me coloca no centro aqui. Caramba! Que ajude a decidir. Sim. Muito bem. Eu vou de... meio punk, aí eu vou de Bittersweet Symphony, que é para relembrar o que é importante na vida. Boa. Legal. Um hábito que mantém sua cabeça no lugar. Um hábito que mantém minha cabeça no lugar. Ler e estudar. Não só ler. Eu nunca leio. O pessoal lê livro em sequência. Não, eu nunca leio assim. Leio 2, 3 páginas por dia. Que é sentar, ler e digerir. Parar para pensar. Integrar, né? Aquela Exato. informação, de fato. Exatamente. Um autor que você sempre volta. Morgan Housel. Sempre. Eu sempre revisito esse livro e... Da psicologia financeira? Especialmente o mesmo de sempre. Quem não leu ainda, recomendo fortemente. É isso aí. Um filme que te faz refletir. Tem vários, mas aí, como tem Os Intocáveis, tem O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, mas pra ir num diferente, eu vou colocar No Se Aceptan Devoluciones, um livro que se passa entre México e Estados Unidos, tem uma cara de comédia pastelão, mas traz reflexões importantes sobre a vida. Bacana. Ó, já tá gravado, hein, pessoal? Depois é só pegar aí. Eu vou atrás disso aí que eu não conheço. Eu também. Tem alguma plataforma aí conhecida? Eu acho que tem Netflix. Tá, beleza. Bora lá, vamos caçar. Uma cidade que representa o seu jeito de pensar. Putz,
Meu jeito de pensar é muito paulistano. Assim, o jeito de viver eu gosto muito de Mata São João, mas o jeito de pensar é paulistano e até não só a cidade, mas pensando em estado, a bandeira do estado de São Paulo, né? Eu não sou conduzido, eu conduzo. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui. Um lugar que te ajuda a organizar as ideias. Agora sim, Mata de São João, vou pra Praia do Forte, fico vendo, vou lá no Souza Bar, ver o Jorge Alaide tocar e eu olho depois o mar na Praia do Lorde e as coisas voltam pro lugar. Ah, legal. Precisa, né, cara? Com certeza. Uma bebida que acompanha boas conversas. Fitzgerald, putz, todo grande jantar que eu tenho depois com grandes clientes, eu termino Fitzgerald, é sempre bacana de reorganizar. Quero nessa reunião, hein? Essa é boa. E pra finalizar, um esporte que você gosta de assistir sem pressa. Fórmula 1. Eu sou aficionado por Fórmula 1, cara. E quando eu tô assistindo Fórmula 1, ninguém me liga, ninguém manda mensagem no WhatsApp, cara. Ninguém me acorde, cara. Eu acordo no domingo, deixo o celular desligado. Eu só ligo depois termina a comemoração do pódio. Sim, finalizou ali, vamos embora. Exatamente. Inclusive, às vezes triste, né? Quando eu vejo o Hamilton que foi pra Ferrari agora abandonando a corrida, eu termino chateado, mas eu só ligo o celular depois que termina a comemoração do pódio. Legal, bacana. É isso, bate bola algumas perguntinhas aí pra te legal, conhecer bom mais. saber Maravilha. que você curte Fórmula 1 e tal. Gosto muito. Marcou muito a minha infância, cara. Eu nunca me esqueço, aos domingos, meu pai chegar em casa voltando da feira, muitas vezes ia me acordar lá e tal, falava que já trouxe um pastel. Aí eu gosto de comer pastel e tomar café com leite, porque eu acordava, comia o pastel, o café com leite e vendo o Ayrton Senna correr, cara. A sua memória é muito melhor que a minha. Eu lembro de acordar de madrugada pra assistir a Fórmula 1 com meu pai e ver o Rubinho deixando o Schumacher passar. Sim. Poxa. Pois é, mas ainda se eu acho o Barrichello um baita de um piloto que muita gente acabou massacrando a carreira dele, por enfim, várias coisas que aconteceram. Isso colocou ele num nível, né, acho que muito abaixo daquilo que realmente ele entregou enquanto piloto da Fórmula 1. Não, você vê o que ele é correndo pela Stock Car agora, né? Quão bom um piloto de Fórmula 1 como ele realmente é. Né? Ele tava entre os caras do topo. É que, enfim, às vezes você ser o segundo ou terceiro não adianta, né? Mano? Pô, o cara Ferrari, né? Assim, então Exato. não era qualquer cara, né? Exato, massa. É uma baita história. Ele foi o primeiro piloto da Academia Ferrari. Aí a gente esquece dele aqui, mas foi um piloto massa histórico para Fórmula 1. Putz, depois do acidente e tal, né? E teve aquela questão também lá, né? Eu não lembro agora, não é com o filho do Fittipaldi, né? Eu não me lembro agora. Com o filho do Piquet. Filho do Piquet, eu falei do filho do Fittipaldi, me perdoe. Filho do Piquet que, foi foda aquilo, né, mano? Pois é. Mas enfim, isso aí a gente discute numa outra conversa. Quer abrir um podcast de Fórmula 1. Abrir um podcast de Fórmula 1. Cara, que conversa gostosa, obrigado por você ter vindo aqui, cara. Você, o Bruno aí que tá aí também junto com a gente. Demais bater um papo assim com uma pessoa super inteligente, trocar informações, aprender muita coisa, muito agradável, né? Sim, com certeza, cara, com certeza. Você como pessoa, Felipe, acho que, cara, agregou muito na conversa, né? A gente pôde te conhecer mais da sua história. E eu também tenho 31, mas, cara, ainda eu tô no caminho aí, mas você já tá acelerado, né? Mas é isso, cara, bacana conhecer mais sobre o Valor Pro também, né? Eu também já cheguei a mexer nele, algumas coisas, mas enfim, você trouxe informações bem relevantes, informações que geraram alguns insights, enfim, acho que no resumo, cara, foi um bate-papo bem bacana. Muito legal, muito obrigado, pessoal, pelo espaço. Paulo, que eu já conhecia, eu admiro muito o trabalho de vocês, a própria organização, fiquei muito encantado com o evento do Advisor Talks. Não vejo a hora de a gente já organizar o próximo aí, Ian. Vamos prazer também estar aqui com você, conhecê-lo. Muito bacana o formato aqui, as excelentes perguntas, fiquei muito feliz de participar. Legal, valeu, Felipe. E, assim, para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Felipe, as suas questões acadêmicas e tudo mais, e também do Valor Pro, agora é hora aí, passa o jabá aí. Não, muito bem, olha, quem quiser conhecer sobre o Valor Pro, falar comigo, super aberto, eu gosto de publicar especialmente no Twitter, no LinkedIn, porque eu gosto de textos longos, então é um lugar onde eles privilegiam um pouco os textos. Então lá, Felipe Ferreira, Felipe com I no começo, Filipe Ferreira, vocês vão me encontrar. Quem quiser me mandar um e-mail, felipe.ferreira@valorpro, Valor Pro não,
felipe.ferreira@valor.com.br, felipe.ferreira@valor.com.br. Pode me mandar lá um e-mail e cobrar o desconto que a gente falou que ia dar aqui, porque a gente quer estar muito perto desse mercado. Eu sei que o mercado de advisors, quem acompanha aqui o Advisor Talks, é um público muito seleto, muito qualificado para o que a gente faz. Então mandem lá um e-mail, quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, ir lá na editora, conhecer a editora, tomar um café com a gente, vai ser um grande prazer. Quem quiser conhecer o Valor Pro também, a gente faz questão de fazer um bom trial com vocês. É isso aí. Bom, E vamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Advisor Talks Podcast. Obrigado por você que ficou com a gente até agora. Aproveita aí, curte, comenta, compartilha, ajuda aí a levar essa informação, muita informação de valor agregado aqui hoje, muita coisa legal, não são coisas que você aprende numa conversa qualquer, e todo esse conteúdo é produzido com um propósito do Advisor Talks de conectar boas pessoas, fazer esse processo de colaboração e contribuir muito com a educação financeira para o desenvolvimento do mercado brasileiro. Então, dá uma força aí pra gente, vamos levar esse conteúdo mais longe, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. valeu!